A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos em Direito da Moda, tem a honra de apresentar o webinar A Coexistência entre Direitos, Moda e Natureza, evento promovido pela referida comissão, com parceria com o Fashion Revolution e o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda, doutora Thaís Leite Toski. Doutora Thaís, a palavra é sua. Boa noite a todos. Desculpem aí o lápis, eu estava procurando onde eu tirava, onde voltava o som do microfone. É uma alegria muito grande retomar os nossos eventos esse ano. Vamos voltar com o primeiro evento do ano, já na nossa parceria de todos os anos com o Fashion Revolution, que nós fazemos sempre nessa semana de abril, em parceria com eles, que faz a integração da Semana Fashion Revolution. E o tema de hoje que nós vamos discutir é a coexistência entre direitos, moda e natureza, com foco principalmente entre os direitos humanos, a natureza e a coexistência entre esses 2 fatores. E a gente trouxe 2 convidados hoje que têm assim bastante para compartilhar conosco. Vocês vão ver aí ao longo do nosso... eu falo que é o nosso bate-papo, né? Que a gente sempre busca fazer essa integração, essa busca de troca de conhecimentos aqui, não só sob o ponto de vista jurídico, mas principalmente sob o ponto de vista de pessoas que integram a indústria para fazer esse intercâmbio de conhecimentos. Então, nós temos 2 advogadas, eu e a doutora Thaeli, aqui hoje presentes, e 2 não advogados, justamente para fazer essa contrapartida com 2... são 2 pessoas que têm 2 projetos assim, muito interessantes, que participam de 2 projetos muito interessantes, que tratam sobre questões relacionadas ao que nós vamos debater hoje. E antes de dar início, eu vou fazer a abertura formal do nosso evento, agradecendo ao nosso presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio sempre concedido, não só à nossa Comissão de Estudos em Direito da Moda, mas a todas as demais comissões aqui da nossa OAB São Paulo, que é a maior seccional do país, com muita honra, e eu tenho muito orgulho de presidir essa comissão, de fazer parte dessa gestão como conselheira seccional e de estar aqui hoje fomentando e participando deste evento. Sejam todos bem-vindos. Por enquanto, aqui é o nosso evento virtual, mas tão logo possamos, retomaremos os nossos eventos presenciais e, diante de todas essas circunstâncias, dessas adaptações que nós tivemos que passar ao longo desse tempo, desde o início da pandemia, eu tomei uma decisão de que daqui para frente, depois que retomarmos os eventos presenciais, talvez nós façamos eventos híbridos, porque eu acho que o alcance, a possibilidade de interação com pessoas de outras cidades, de outros estados, inclusive de outros países, é muito rica. Hoje, por exemplo, a doutora Thaeli está em Porto Alegre. O Rodrigo, você está em Porto Alegre também? Boa tarde, acabei de ligar meu áudio aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde a todos presentes aqui no webinar, muito obrigado pelo convite. Eu estou falando direto do México, aqui ainda é de tarde, não é de noite ainda, então boa noite para vocês. Vocês estão vendo, ele está no México, então a Dandara ela está aqui em São Paulo também, né, Dandara? Mas vejam só, se fosse o evento presencial, a gente não conseguiria juntar todas essas pessoas num evento só. Então, já fico alerta aí para vocês que provavelmente, ao retomarmos nossos eventos presenciais, eles sejam híbridos, e eu gostaria de contar com a presença de vocês daqui para frente. Para quem não conhece
a nossa comissão ainda, nós tratamos sobre todo e qualquer tema jurídico relacionado à indústria da moda e têxtil, como um todo, sem qualquer tipo de exceção, tá, gente? E a gente faz esse intercâmbio entre essas duas esferas, mostrando para vocês que há, sim, inter-relação desde o momento do início ali do cultivo da matéria-prima, passando pelo desenvolvimento da fiação, pela fabricação dos tecidos, pelo processo criativo, desenvolvimento, pelo processo de consumo, pelo reaproveitamento e até o descarte, e como esse descarte é feito de maneira a não poluir tanto o meio ambiente, de maneira que traga o mínimo impacto possível. Então, o direito está presente em todas essas esferas, razão pela qual a nossa comissão existe, e também, com muito orgulho, foi a primeira do país, a primeira sessional do país a ter um trabalho direcionado a esse aspecto. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou ler o currículo dos nossos participantes de hoje, começando com a Dandara Valadares, que é formada em Relações Internacionais, com especialização em processos têxteis e sustentabilidade na moda. Ela é Relações Públicas no Instituto Fashion Revolution Brasil, já trabalhou com curadoria e articulação no Brasil Eco Fashion Week e sazonalmente faz pesquisa e consultoria em sustentabilidade para moda na Material Lab Design, também é artista visual e produz suas obras com resíduos da indústria têxtil. Rodrigo Miller, ele é criador do projeto Moda Doc América Latina, é modelo internacional, produtor audiovisual e faz pesquisas em sociologia, direito ambiental e cinema. Atua como produtor, diretor, roteirista e diretor de fotografia da produtora Plus Arte Filmes. A nossa debatedora é a doutora Tayeli José, advogada, especialista em processo civil, pós-graduanda em Fashion Law e Propriedade Intelectual, presidente da Comissão de Direito da Moda da ABA do Rio Grande do Sul e coordenadora do GT Fashion Law da OAB do Rio Grande do Sul. É membro jurídico do Moda.doc América Latina e professora de cursos de extensão em Direito da Moda. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Quem já acompanhou nossos eventos sabe que eu faço um roteiro, gente, para nós não nos perdermos aqui, para ter assim, um parâmetro de debate. Os nossos convidados, eles recebem esse roteiro também, para que a gente siga aí um parâmetro. E a gente começa falando um pouquinho sobre o panorama da indústria têxtil. Panorama da indústria têxtil sob o ponto de vista de cada um dos nossos participantes aqui, sob o ponto de vista do trabalho de cada um e da experiência de cada um, tá? Que fique claro isso, porque é importante, porque às vezes quando a gente convida alguma pessoa que não seja da esfera jurídica, a pessoa fica preocupada, não, mas eu não entendo nada de direito. Eu falei, não é para você falar nada de direito, é para você falar justamente sobre o seu ponto de vista, do seu local de fala, né, do seu lugar de fala, do seu posicionamento dentro dessa esfera de trabalho. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, começando com a Dandara. Dandara, o que você acha assim, sobre um panorama geral, de antes, durante e depois, aí, nesse um ano de pandemia, né? Porque antes nós tínhamos um ponto de vista, uma luta, inclusive, do Instituto Fashion Revolution, de conscientização. Eu acho que isso era mais difícil antes, se tornou um pouco mais fácil agora, nesse momento pós-pandemia, que as pessoas passaram a repensar o seu consumo. E eu acredito que depois desse um ano que as pessoas passaram com eu falo com essa experiência extremamente difícil, porque não adianta, o mundo passou
passou e está passando por um momento muito complexo, e isso reverbera em todos os aspectos das nossas vidas, não tem como dizer que alguém passou incólume por tudo isso que a gente está passando no mundo inteiro. Então, eu queria que você desse para a gente assim, uma passão sobre a sua opinião aí sobre esse panorama geral, por favor. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer aqui o convite para estar representando o Fashion Revolution nessa semana tão importante para a gente, né? Que lá em 2013, né, que remete lá em 2013, quando o edifício Rana Plaza desabou. Desde então, o Fashion Revolution tem encontrado parceiros, né, nessa luta, como a Comissão de Direito da Moda, como a Thaís. Quero agradecer, então, esse convite, dar boa noite para vocês. Thaís, assim, falando de uma forma mais geral, né, de panorama que você disse, eu acho que um ponto de partida legal é a gente pensar que 75% da mão de obra da indústria da moda é feminina, né? De acordo com a ABIT. E também só um outro dado, 15% dessas mulheres estão em cargos de liderança, né? Já fala um pouco sobre esse recorte de gênero, a gente também tem que fazer um recorte de raça, né? Da maioria dessas pessoas também são pessoas não brancas. E a partir daí tentar entender o que essa pandemia ocasionou na vida dessas pessoas, né? Antes a gente já observava essas pessoas, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade na indústria, né? Desde trabalho análogo à escravidão, até questões ambientais que as pessoas são submetidas enfim, em tingimento, em campo de algodão, com agrotóxicos. Então, assim, uma primeira coisa que me chamou a atenção, né, ano passado, quando a gente começou com essa pandemia, é a taxa de feminicídio que aumentou muito, né, por essas mulheres estarem em casa, muitas vezes perderam o emprego, e aí essas pessoas que já eram vulneráveis ficam ainda mais vulneráveis porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura na indústria, né, e talvez nem uma fiscalização de condições de trabalho e de acolhimento, né, num momento de crise, força maior, né? Então, realmente, para quem já estava ruim, acabou piorando, e a gente observa todos os dias nas notícias, né, como isso vem acontecendo. Obrigada, Dandara. Infelizmente, a gente vem observando isso mesmo. E muitas das mulheres que conseguiram sair, às vezes, de relacionamentos abusivos por conta da indústria da têxtil, que, inclusive, como você bem disse, emprega 75% da sua mão de obra é feminina, perderam seus empregos e tiveram que, de alguma forma, tentar sobreviver durante esse tempo de algum modo que é sobreviver, literalmente, né? Porque viver é impossível diante das circunstâncias que se caracterizaram aí. Realmente são circunstâncias bastante complexas. Rodrigo, sob o aspecto do trabalho que você desenvolve, aí, com as pesquisas que você tem feito para o documentário, o que você pode dizer para a gente que você observou aí durante esse tempo, um panorama aí da indústria? Porque você tem uma visão também assim da América Latina como um todo, não só do Brasil. O que você poderia compartilhar conosco, por favor? Bom, esse ano que passou foi um ano bem difícil, né, para muitas pessoas. O Modadoc América Latina se preocupa com pequenas empresas, né? Então, empresas que trabalham de forma sustentável, isso significa sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental também. Infelizmente, muitas pessoas não puderam trabalhar, né? Aumentou muito o número de problemas, né, sociais, mas em relação ao meio ambiente, talvez isso tenha se dado de uma forma até positiva,
porque chegamos num momento onde percebemos que não se pode ser feliz numa sociedade doente, num planeta doente, né? Então, eu vejo muito interesse de empresas, organizações, né, em levar adiante esse assunto da sustentabilidade dentro da moda. Então, talvez esse seja o aspecto mais positivo nesse ano que passou, né? O interesse e as iniciativas que estão surgindo nesse intuito, né, de transformar a moda na América Latina. Graças a Deus, né? Ainda bem que as pessoas têm se preocupado com isso antes tarde do que nunca. Eu acho que a gente tem que tentar ver alguma coisa de positiva nisso, essa tragédia que aconteceu no mundo, nem que seja para fazer com que as pessoas reflitam sobre o que era o caos que nós estávamos vivendo antes e que aquilo que era não pode mais continuar daquele jeito, entendeu? Nem que seja para que a gente reflita sobre isso. Tá, e o que você pode dizer para a gente aí sobre o que você tem visto? É bom porque você tem um ponto de vista local, né, do seu estado, o ponto de vista regional, e também o ponto de vista do seu trabalho que você desenvolve sob o ponto de vista jurídico, né, vamos dizer assim, com moda.doc também. Sim. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a Thaís ao convite, né, cumprimentar também o presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio, na presença da doutora Thaís, e dizer que fiquei muito feliz com o convite em poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vivencia e também ter esses dois pontos de vista, que é a Dandara e o Rodrigo. O Modadoc é um presente, né, Rodrigo, porque a gente consegue se aproximar e também mostrar, não só para a América Latina, mas o Rodrigo vem mostrando para o mundo inteiro, né, o trabalho que é feito aqui na América Latina em questão de moda sustentável e moda ética. Então, assim, o que eu percebi, tanto da fala da Dandara quanto da fala do Rodrigo, que a Dandara trouxe ali os pontos da questão de gênero, que realmente são muito importantes, essa questão da porcentagem da mão de obra feminina dentro da indústria da moda, né? Sendo que a indústria da moda é uma das indústrias que mais demandam mão de obra humana, e também me fez lembrar a questão do empreendedorismo feminino, que dentro da pandemia agora, nesse período de pandemia, também foi um movimento que também aumentou, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e acabaram, né, tendo que empreender. E dentro do empreendedorismo feminino, a indústria da moda e também o setor da beleza, em especial, são setores que se destacam muito, né? Porque as mulheres, quando começam a empreender, principalmente buscam pela indústria da moda, né? Pela parte do comércio e também pela parte da indústria da beleza. Então, são dois pontos que eu acho interessantes de trazer e de falar um pouquinho. Outra questão que eu acho bem interessante, assim, que com essa questão, com esse movimento da digitalização, do online, uma questão que me ocorre bastante, assim, são as questões de e-commerce, são as questões que vieram junto com essa mudança, porque muitas empresas, muitas marcas, né, não desenvolviam tão fortemente a sua presença digital, né, e com a pandemia tiveram que rever totalmente esse conceito e entrar para o mundo digital de vez. Então, questões relacionadas ao mundo digital também foram questões que apareceram. E aí, para completar, na Thaís veio Lei Geral de Proteção de Dados, que também se aplicam, né, em geral. Então, também foi um ponto que, durante a pandemia, aí, surgiu para as empresas terem que buscar adequação, buscar, né, estarem de acordo com a legislação. Alguns pontos assim que eu levanto inicialmente que eu acho importantes assim dentro desse momento que a gente está vivendo. Obrigada, Thay. Suas considerações são sempre valorosas. Gente, vocês devem estar estranhando aí eu chamando a doutora Thaeli de Thay, né? Mas é a força do hábito, porque além de colegas advogados, nós amigas pessoais. Então, às vezes eu não consigo me conter e sai
TAI, né? Então, já peço desculpas aí. Então, já todo mundo é TAI. É TAI, né? Gente, seguindo o nosso roteiro aqui, após essas considerações iniciais, a gente vai abordar 3 temas agora que eu acho interessantes aí para que a gente foque nessa temática aí dos direitos, moda e natureza, começando com o tema matéria-prima. Focando especificamente nesse ponto, nessa informação, que a maior parte do algodão produzido no Brasil e no mundo é plantado em sistema de monocultura, que é um sistema que empobrece o solo. A maior parte são usadas sementes transgênicas e uma grande quantidade de agrotóxico, o que prejudica, obviamente, a biodiversidade. O que vocês acham a respeito disso? Se vocês têm alguma sugestão, se vocês viram alguma mudança a respeito disso, alguma ação nesse sentido, nesses últimos tempos, o que vocês pensam a respeito? Começando por você de novo, Dandara. Legal, Thaís. Eu gosto muito desse tema de matéria-prima, né? Ano passado, no Fashion Revolution, a gente começou a abordar com um pouco mais de profundidade essa questão dos materiais. Então, até então, a gente tinha nosso questionamento principal, né? Nossa hashtag Quem Fez Minhas Roupas. E aí, ano passado, a gente também começou a usar a hashtag Do Que São Feitas Minhas Roupas, exatamente para fomentar esse questionamento, né? Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm muito conhecimento. Ela vê uma etiqueta, vê que é 100% algodão ou 100% poliéster, né? Falando aqui das duas fibras mais utilizadas na indústria. Mas como que ela vai conseguir decidir, né, uma melhor escolha de consumo naquele momento? Então, o Do Que São Feitas Minhas Roupas é exatamente esse questionamento para as marcas, né, para essa indústria responder, né? Na verdade, no inglês eu até acho que diz um pouco melhor, né? No Fashion Revolution Global usa What's in my clothes, que é o que tem nas minhas roupas, né? Mas enfim, esse direito, né, à informação, eu acho que é primordial, inclusive a gente até conecta isso com o tema da transparência, essas empresas serem transparentes com relação ao que realmente tem nas roupas, que não é só um pedaço de pano, né, ela tem muita coisa, né, passou por muitas mãos, muitas vezes por muitos países para chegar até você. Então, a gente do Fashion Revolution, a gente fomenta muito, né, esse debate, e, por exemplo, eu imagino que se as marcas utilizassem um pouco mais desses canais de comunicação com o consumidor, a gente também entender que talvez não existe a fibra perfeita, ou melhor, ou pior, a gente sempre tem que analisar muitos prós e contras, né? Por exemplo, o poliéster, ele é um plástico, muita gente não associa que ele é um plástico, né? Ele vem do petróleo, assumi a palavra, ele vem do petróleo e demora uns 300 anos para se decompor. Ao mesmo tempo, ele usa muito pouca energia se comparado ao algodão. Ao mesmo tempo, o algodão, se você fizer ele talvez numa cultura orgânica, agrofloresta, alguma coisa que não utilize, ainda tem um grande uso, né, de água no algodão. Uma camiseta produzida em termos padrão assim, da indústria, ela usa 3.500 litros de água para fazer uma camiseta, né? Então, assim, quando a gente começa a entrar um pouco mais, né, deixando esse debate menos superficial, quando as empresas começam a dar mais informação, as pessoas conseguem analisar, né, elas conseguem ter mais ferramentas para que elas tomem decisões de consumo mais assertivas para elas, né, porque a gente está falando da nossa saúde também e para o planeta. Acho que é isso.
É isso. Inclusive, é bem interessante isso que você está falando, porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou comprar esse algodão que é 100% orgânico, não sei o quê, e muitas vezes isso gasta muito mais água para ser feito esse produto, gasta muito mais água, demanda muito mais energia, ou seja, utiliza muito mais, demanda muito mais o meio ambiente, né? Um custo muito maior ao meio ambiente do que propriamente a fabricação do poliéster, por incrível que isso possa parecer. E algumas vezes as pessoas também, por falta de informação, eu estava até lendo uma reportagem, acho que uns 2 ou 3 dias atrás, falando sobre o tal do couro ecológico, né? Que teve uma época que aquele conhecido como PU, né, que é um polivinílico, né, que as pessoas vendiam esse couro ecológico, que de ecológico não tem absolutamente nada, porque é puro plástico, inclusive com o passar dos anos, mais ou menos uns 3, 4 anos, ele começa a esfarelar e tipo, é lixo, o destino dele é lixo, chamando isso de couro ecológico, quando, na verdade, couro ecológico é isso que eles vêm desenvolvendo recentemente, que é aquele couro de cogumelo, couro de abacaxi, que são pesquisas que vêm sendo feitas mais recentemente, que são produtos mais caros, óbvio, porque vêm sendo desenvolvidos ainda, ainda são... ainda prescindem de muita pesquisa para serem feitos. E muitas vezes as pessoas compram, eu vou comprar isso aqui para não comprar couro, por causa dos bichos, dos animais, né? Mas no final das contas está prejudicando, porque aquilo é plástico, e o plástico, a gente sabe, é o maior poluidor dos oceanos. Enfim, a gente tem uma série de informações que não chegam ao consumidor e que muitas vezes ele compra de boa fé, achando que está colaborando de alguma forma, e não está, entendeu? É complicado isso. Sim, Rodrigo, o que você pode compartilhar? Fala, Dandara. Não, eu só ia complementar que, né, quando a gente entende também o ciclo de vida dos materiais, a gente consegue entender um pouco melhor isso, né? Então, couro, quanto tempo uma jaqueta de couro vai durar, né? E ele também é considerado um subproduto da cadeia. Então, o boi ia ser morto de qualquer forma, né? E aí eles fazem esse máximo aproveitamento. Ao mesmo tempo, o couro, eles tratam com mercúrio, se eu não me engano, cromo, e aí aquilo pode ir para o... Enfim, então são muitos elementos, né, a se considerar. Muitas informações, né? Que muitas vezes não chegam até nós. E, Rodrigo, o que você tem para compartilhar conosco a respeito aí dessas informações? Bom, esse é basicamente o trabalho do Modadoc, né? A gente está criando contraste, porque consciência só nasce do contraste. Então, o que o Modadoc América Latina propõe é justamente mostrar o que a televisão não mostra, o que as revistas de moda não mostram e o que não está circulando, né, nos meios. Então, a investigação do Modadoc América Latina é justamente sobre isso, sobre toda a indústria desse continente, todas as alternativas que existem aqui para a problemática da moda. E essa questão, ela é uma questão né, que pertence a todos nós, sociedade, né, em geral. Empresas têm que fazer sua parte, governos têm que fazer sua parte, criando legislações, regulamentando, né? A mídia tem que fazer sua parte, é muito importante comunicar, como tu acabou de falar, Thaís, né, passar informações, né, transparentes, corretas para os consumidores, e é muito importante também que o consumidor pesquise, se informe, porque só assim a gente vai poder mudar. Na verdade, a gente não tem que mudar a moda, a gente tem que mudar nós mesmos, né? A gente tem que integrar valores de sustentabilidade nas nossas vidas, porque só assim a gente vai poder mudar a sociedade em geral e acabar com os problemas que a gente está enfrentando e problemas que a gente possa vir a enfrentar que podem ser bem mais graves do que a gente está vivendo hoje, né? Então, nesse sentido, a América Latina tem muito a oferecer, porque existem inúmeros tipos de tecidos, né, biodegradáveis, né? Existe lã, algodão, o próprio tem surgido muito. Eu estou lendo muita pesquisa, né, sobre tecidos vegetais, né? Aqui no México tem tecido de cacto. Eu estou prestes a ir para o interior para
Puebla, aqui no México, para filmar uma empresa que trabalha com artesãos aqui, que produzem essa pele de cactos, né? E estão produzindo roupas, né? Sapatos, bolsas, cintos. Então, existe muita alternativa na América Latina e talvez esse seja a grande contribuição da América Latina, né, para o mundo, porque eu acredito que a pluralidade, né, a gente continua caminhando de mãos dadas aí, né, lado a lado com culturas muito antigas que já trabalham dessa forma há muito tempo, né, e a gente tem alternativas inúmeras aqui, né, as lãs, o algodão, as peles de vegetais, então isso tem um tremendo valor e a gente, infelizmente, ainda não está consciente disso. A gente deveria parar, talvez, de olhar por como as coisas são feitas, né, em outras partes do mundo e começar a analisar o que acontece aqui na América Latina desde sempre, né? Eu acho que esse é o diferencial da moda na América Latina, é a biodiversidade e a pluralidade das nossas culturas. Exatamente isso, Rodrigo, a pluralidade, porque a gente não costuma olhar para o nosso quintal, né? A gente acha a casa dos outros maravilhosa, mas a gente não olha para o nosso quintal, né? Esse que é o problema. Thay, compartilhe conosco, por favor, seus pensamentos. Então, tá, enquanto a Dandara falava aqui, eu pensava na questão do que são feitas as minhas roupas. Eu fiz algumas anotações, assim, de observação. Uma mais da parte mais chatinha, assim, né, do direito, que é super importante e que muitas vezes, agora puxando um pouco, quem trabalha com moda autoral, principalmente, né, tem a questão que é muito importante, que é da regulamentação das etiquetas, né? E que é um ponto que também é para o consumidor. O consumidor tem que saber o que ele está vestindo e começa verificando a sua etiqueta da sua roupa. E não essa etiquetinha bonitinha aqui atrás, a etiqueta aquela, né? Feito no Brasil, feito no México, de onde foi feito, o CNPJ da empresa. E essa etiqueta não é feita da forma como bem entende, né? Tem um regulamento por trás dessa etiqueta que deve ser cumprido, que é fiscalizado e que as empresas que não cumprem são autuadas, né? Eu tenho casos práticos aqui de empresas que foram autuadas, até comentei na época com a Thaís, em São Paulo, uma empresa de moda autoral, justamente por isso, porque a gente pensa, é autoral, né? Tem todo esse processo mais leve, em tese, de produção, de criação, mas que tem essa parte que realmente é uma parte mais burocrática, mas que tem que ser atendida. E que justamente isso, a etiqueta, ela está ali para informar o consumidor do que realmente o produto é feito. Mas eu não posso colocar na etiqueta que o produto é de pet, né? Colocar só pet, tem que colocar o nome correto. Então, são regras que têm que ser observadas e que vão ajudar o consumidor a identificar e também responder daqui a pouco a pergunta do movimento Fashion Luxo, que é do que são feitas as minhas roupas, né? Se eu olhar na minha etiqueta e for uma empresa que esteja ok, eu vou olhar na etiqueta e vou saber onde foi feito no Brasil, o CNPJ da empresa é esse, vou conseguir, se eu quiser, pesquisar o CNPJ dessa empresa e vou saber os produtos que estão. Agora, se a empresa não tem essa etiqueta, além de estar irregular, ainda não está passando uma informação correta para o consumidor. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho importante, que quando a gente fala sobre o descarte, sobre a durabilidade de uma peça, sobre o material que é usado, se a gente vai trocar, qual vai ser a alternativa, eu sempre penso que a melhor alternativa ainda é o que a gente já tem, né? Em vez de eu comprar, agora eu tenho um monte de roupa aqui, mas essa daqui eu descobri que esse tecido aqui agora polui, vou botar fora e vou comprar só o que não causa nenhum dano ao meio ambiente. Também não dá, né? Porque aí tu já está piorando a situação. Então, assim, sempre é uma coisa, é uma frase batida, mas que é verdade, sempre é mais sustentável aquilo que a gente já tem. Né? E aquilo que a gente já tem, ou se não, aquilo que a gente pode comprar. Eu sou super adepta, super a favor de brechós, de herdar da mãe, da irmã, das amigas. Então, assim, também é uma forma da gente ser mais responsável ecologicamente, né? Pensando
em dar maior durabilidade para uma peça. Por exemplo, hoje eu tô com uma blusa, tô toda de preto praticamente, mas a minha blusa é de uma marca autoral aqui de Canoas, que é uma cidade do lado de Porto Alegre. Então, sempre que eu posso, são pensamentos que a gente vai, com o tempo, né, aprendendo, enfim, colocando em prática, né? É uma blusa que eu comprei de uma marca autoral, eu sei quem faz, eu conheço a proprietária. O blazer eu comprei de segunda mão, né? Mesmo sendo de uma marca de uma rede de fast fashion, uma pessoa comprou em grande quantidade, não quis mais usar, resolveu vender, eu estou aproveitando. Então, assim, a gente também pensar em materiais alternativos, claro, é muito importante, mas eu acho que pensar também no que a gente já tem e na vida útil que a gente dá para as nossas roupas, né? Não pensar em simplesmente comprar horrores de roupas a cada coleção, e sim ver o que a gente tem, o que a gente pode aproveitar e qual é a melhor maneira, se daqui a pouco a gente não pode mudar, enjoei, quero cortar, né? E ir adaptando. Esses foram, acho que, as minhas colaborações para essa questão. Mesmo porque a gente viu que os horrores de roupas que a gente tem, nós não usamos, né? Nós passamos um ano inteiro, praticamente, dentro de casa, e as nossas roupas um ano inteiro dentro dos armários, assim como os sapatos, assim como as bolsas, assim como tudo aquilo que nós achávamos tão importante, e no final das contas a gente viu que não era nada importante, né? Então, só uma observação. Eu falo isso, inclusive, fazendo um meia-culpa aí, porque eu era, né? Porque deixei de ser, eu aprendi a não ser mais tão consumista. Eu passei a refletir muito antes de adquirir qualquer tipo de produto, principalmente nesses últimos 2 anos, que eu comecei a ver realmente como a gente gasta dinheiro, muitas vezes, com coisas inúteis, né? E muitas vezes, como a Thay disse, o que a gente tem já é mais do que suficiente. Óbvio, às vezes você sente vontade de ter uma coisa nova, uma peça assim, assado. Tá, mas é uma coisa ou outra, não é aquele consumismo exacerbado que te incentiva o tempo inteiro ali a estar buscando algo o tempo todo. Não é isso. Isso é desnecessário, né? Seguindo aqui... Não, e eu também, assim, eu acho... Fala, Thay. Interrompendo, desculpa. Não, eu só ia dizer que a gente não está dizendo assim que não é para as pessoas comprarem. Sim. Né? Não é isso, né? Até porque a cadeia assim, da moda gira em torno disso, né? A gente vende produtos, enfim, mas é que a gente pense mais no que a gente vai comprar, pense melhor, veja, né? Não é para ninguém mais comprar, vai usar o que tem em casa. É para pensar melhor antes de fazer, né, a aquisição e dar mais uma vida útil para esse produto. Exatamente. Eu posso só fazer uma pergunta para a doutora Tayeli, sobre a questão das etiquetas? Eu fico pensando assim, se é suficiente, entende, as informações que essa empresa entrega, né? Porque muitas vezes as pessoas compram uma roupa e aquela etiqueta é o único canal de comunicação que a empresa tem com o consumidor, né? Não são suficientes. Não são, né? Então, assim, de deixar isso mais acessível, então, assim. Eu acho que... Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a etiqueta ela tem que seguir uma regra, tá? Hoje existe uma norma que deve ser seguida, uma norma da ABNT, que tem ali especificamente, olha, tem que dizer isso, 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 isso. Eu, particularmente, eu acho até complicado de entender muitas vezes. Se eu olhar ali que está decrescente ou está decrescente, ou não vai me fazer diferença, eu quero entender quantos % tem. Né? Eu acho que realmente é complicado, mas é uma forma. Mas uma alternativa que eu dei justamente para minha cliente foi a seguinte: mas eu queria escrever, eu queria colocar de uma outra forma. Faz a etiqueta do jeito que a regra manda, do jeito que a legislação e que a norma está mandando, e se é uma empresa que realmente quer, né, mostrar mais, faz uma etiqueta e coloca junto, né? Faz uma etiqueta, uma tag de papel, uma tag de tecido e coloca lá todas as informações. Mas, infelizmente, o regulamento que a gente tem hoje, né, essas informações que eles exigem.
muitas vezes as empresas colocam ali não é suficiente, outras empresas não colocam nem o que está pedindo ali. Então, realmente, Dandara, concordo. Tem vezes que para a gente é complicado, mas uma alternativa, se a empresa quer fazer realmente, ser transparente, realmente, ela pode ter a etiqueta, né, que é obrigatória, e fazer uma etiqueta, uma tagzinha ali, colocando mais informações. E aí vem várias alternativas tecnológicas aí que a gente pode colocar, né? Sim, isso inclusive é avaliado no índice de transparência, né? Que o Fashion Revolution é um projeto do Fashion Revolution, que analisa exatamente como que em que medida essas empresas estão disponibilizando, né, informações para o público, e a gente vê um crescimento, né? Todo ano, o projeto é anual, mas ainda são números bem baixos, assim, então. E Dandara, sabe qual é outro problema também? É que essa legislação, ela volta e meia muda, e a gente tem um outro problema aqui no nosso país também, que a não conformidade em relação à padronagem de tamanhos. Um 38 é um 38 numa loja, um P é de um P numa loja, passa para outra, um P é do tamanho de um M na outra, um M é do tamanho de um G na outra. Não existe uma padronagem mínima de tamanho. Então, as pessoas ficam simplesmente perdidas, é mais ou menos uma média, né? Mas uma média não se adequa, entendeu? Então, é difícil. Eu descobri no Instagram, tem um mês mais ou menos, 2 empresas que fazem manequins sob medida, exatamente assim, sob medida mesmo, com diversos tipos de corpos, os mais variados possíveis, justamente para abranger aí, para abarcar essa diversidade que a gente tem. Mas vocês concordam que dentro desse universo gigantesco que nós temos, 2 empresas fazendo, são 2 empresas pequenas, dentro disso não tem nem comparação. Enfim, acho que a gente poderia ficar falando até amanhã aqui só sobre esse ponto, né, gente? Mas vamos passar na sequência, senão vai passando o horário e a gente continua começando aqui. O nosso segundo tópico de debate, gente, é a indústria. 2 pontos. O primeiro deles, a questão relacionada a relações de trabalho dignas, que é o combate ao trabalho análogo ao de escravo, que isso a gente sempre bate nessa mesma tecla, sempre, sempre, sempre. E o outro é a utilização da tecnologia na indústria têxtil. E a utilização da tecnologia de uma forma, assim, abrangente, desde o desenvolvimento de tecidos tecnológicos. Eu vi aqui no chat que tinha uma pergunta sobre que tecidos eram os tecidos que repelem os vírus, insetos, esse tipo de coisa. Inclusive, tem até aqui na exemplificação que eu coloquei, né? Tecidos tecnológicos com certificação, inclusive de atoxicidade, tecidos com repelência a óleo, insetos, neutralização de bactérias, tecido de secagem rápida, com prevenção de odores. De certa forma, isso tem uma repercussão dentro da sustentabilidade também, porque diminui a quantidade de lavagens, a roupa tem uma durabilidade maior também, porque as fibras, elas têm uma durabilidade maior, porque elas são tecnologicamente desenvolvidas para isso, para ter uma durabilidade maior. Então, eu queria saber de vocês, assim, um pouquinho sobre esses 2 pontos aí, o que vocês acham a respeito disso. A utilização também de inteligência artificial, de blockchain para identificação de toda a cadeia produtiva das peças, das roupas, porque eu acho que isso possibilita o acesso à informação do consumidor. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês a respeito disso. Começando sempre com você, Dandara. A gente começa com as moças, depois a gente passa para o moço. Legal, eu achei muito legal o roteiro, porque primeiro o outro a gente falou sobre do que são feitas minhas roupas, e esse aqui está diretamente ligado com quem fez minhas roupas, né? Que é esse questionamento também que o Fashion Revolution propõe. E aí, só fazendo uma ponte aqui, né, com o Rana Plaza, que foi onde
foi quando nasceu o movimento, né? E o Rana Plaza, ele é muito simbólico, assim, né? O Fashion Revolution, ele nasceu a partir desse símbolo, dessa complexidade problemática, né? Da indústria da moda. E o interessante, assim, no Rana Plaza é que nos escombros do prédio, né, que estavam lá no chão depois que desabou, achavam etiquetas de grandes marcas, né, de multinacionais, e aí quando elas foram questionadas, mas eu não sabia que estava fazendo ali, né, ou seja, ele perdeu aquela rastreabilidade, nem que ele perdeu, ele nem buscou, né, ele foi lá pelo mais barato, talvez aquele mais barato terceirizou, às vezes terceirizou de novo, então, a questão da transparência aliada ao blockchain, o blockchain, gente, eu não sei por que ele já não é, assim, o padrão da indústria, porque é isso, né, na verdade, assim, algumas indústrias já utilizam, né, a gente tem casos, né, cases muito legais de indústrias que já, né, tentam, assim, estão bem mais evoluídas nesse sentido, de ter aquele contrato com os prestadores de serviços, né, que eles precisam atender certas especificidades, né, de direitos, etc. Então, o blockchain é uma coisa que eu acho incrível. Eu não sou muito da tecnologia, mas, inclusive, tem o Instituto Alinha, não sei se vocês conhecem, né, que faz exatamente esse trabalho, né, de rastreamento através do blockchain. Foi uma coisa que realmente eu fiquei muito feliz de conhecer esse projeto. E qual a próxima? A próxima coisa sobre o tecido do coronavírus, eu estava até pensando, na verdade, já existiam, né, tecidos antivirais, mesmo antes do coronavírus, né? Mas, assim, espero não estar falando besteira, mas ao que eu consegui estudar até hoje sobre esse vírus, né, o Covid, o grande problema não é esse contato com a pele, né? Ele vem através do rosto, enfim. Talvez seria interessante um tecido para as máscaras, né? Que seja antiviral, mas ao mesmo tempo a OMS já tem essas instruções de que tipo de, né? O TNT. Então, assim, a gente já tem já haviam esses tecidos, né? Esses mais tecnológicos antivirais. Uhum. Rodrigo, o que você pode compartilhar conosco aí a respeito dessa temática que você tem observado aí? Bom, essa problemática da indústria da moda é um problema muito grande, né, global, e estamos todos inseridos, né, todo mundo faz parte, de certa forma, dessa cadeia. Então, eu entendo que a gente vem de um período industrial, a gente está entrando no período pós-industrial, muitas coisas estão mudando, o processo é lento. Aqui eu repito de novo, a gente tem que trazer para as nossas vidas os valores da sustentabilidade, porque assim a gente vai transformar as nossas vidas e, consequentemente, a indústria, né? Sobre a questão da indústria, é muito importante investigar o que eu faria, Rodrigo, né? Quando eu vou comprar alguma coisa, primeira coisa, consumo consciente, eu compro o que eu preciso, não compro nada supérfluo, tento viver, né, de acordo com os valores que eu acredito. Então, quando eu vou comprar alguma coisa que eu preciso, eu pesquiso, eu vou atrás da marca, eu vejo onde é feito, como é feito, eu vou na loja, eu pergunto para o vendedor, tu gosta de trabalhar aqui? Isso já diz muito sobre a empresa, né? Porque tu vai ver no olho da pessoa se ela está feliz ou não trabalhando naquele ambiente. Ela conhece bem a estrutura da empresa. Então, a minha recomendação e o que eu faço é isso, eu compro de empresas locais depois de ter feito uma investigação, porque acho que uma das formas da gente mudar a indústria é justamente contribuindo para marcas que a gente acredita, né? Contribuindo com pequenas empresas, com famílias, né? Quando eu sempre tenho uma frase que eu adoro, que uma pessoa não pode comprar felicidade, mas ela pode comprar local, e isso é quase que o mesmo. Porque quando a gente compra de uma empresa local, a gente está colocando dinheiro, a gente está investindo em famílias, a gente está investindo em pessoas na nossa comunidade, e o nosso dinheiro deixa de ir para, né, multinacionais que criaram esse problema gigantesco. Então, a minha solução para isso é comprar local de empresas que eu conheço e confio. Uhum. Obrigada, Rodrigo. Inclusive, esse gancho que você deixou aí no final é a pontinha aí para o nosso assunto subsequente, mas antes a nossa querida Thay vai falar aí a respeito.
Compartilha conosco, Thay, o que você acha, por favor. Eu concordo bastante com o Rodrigo nessa questão do comprar local e também comprar de empresas assim menores, né, que a gente consegue ter a proporção de quem realmente está trabalhando, né? Até no documentário, no Moda Doc, na entrevista que eu falava com o Rodrigo, a gente falava, né, Rodrigo, sobre essas empresas que terceirizam a sua mão de obra e a gente não vê, a gente entra numa loja, a gente vê a peça final e eu não sei, né, se aquela peça bonitinha que está ali, como é que ela foi feita, se a pessoa tem uma condição digna de trabalho ou não. E também eu acho que a gente fala muito assim no trabalho escravo, mas para que a pessoa não tenha uma condição digna de trabalho, ela não precisa ser escrava, né? Não precisa estar numa situação análoga à escravidão, né? Tem outras questões que já podem não ser uma condição legal de trabalho, né? A pessoa não tem uma... Enfim, são vários fatores, né, que a gente sabe. Assim como o Rodrigo falou, eu entro numa loja e pergunto, tu gosta de trabalhar aqui? Né? Então, é bem isso. Não é só uma pessoa que está sendo submetida a uma situação de escravidão, mas tem análoga à escravidão, né? Mas, enfim, tem vários outros fatores. E isso é realmente... vai desde a parte do consumo, da educação, da curiosidade de saber, né, da origem, quem fez, do que é feito, e é uma questão de cultural, assim, de educação, que a gente não vai conseguir mudar a cabeça do consumidor falando isso uma vez para ele, né? Então a gente vai ter que falar várias vezes, a gente vai ter que mostrar, a gente vai ter que... Por isso a importância de todo esse movimento que a gente faz, porque é só educando o consumidor que a gente vai perceber esse movimento, tanto das marcas, né? Porque o consumidor vai não comprando, sendo um consumidor mais consciente, ele não vai comprar de marcas que não têm boas práticas, e essas marcas vão ter que também mudar o seu posicionamento, o seu pensamento e a sua forma de tratar os seus funcionários, seus empregados, seus colaboradores. Acho que é por aí. Tem muito o que fazer, né? Agora, gente, passando por terceiro e último tópico desse ponto, vamos ao consumo em si. Questões relacionadas ao consumo consciente, a gente já falou de uma forma indireta a respeito disso nas duas questões anteriores, né? Mas agora de uma forma mais objetiva, sobre a preocupação do consumidor com a origem dos produtos, em como eles são fabricados, preocupação se as ações das marcas são genuínas, tudo isso principalmente em decorrência da geração Z, né, que é a geração nascida entre 1990 a 2010. Não faço parte da geração Z, né, sinto informar a todos, né, eu acho que aqui, Thay, você faz parte da geração Z? Não, né? Fala que não, Thay, só para eu não ficar chateada. Dandara, você também fala que não. Rodrigo, você, por favor, você não sou. Não, né? Você também não, né, Rodrigo? Ai, pronto, Thay. Eu que sou da... Eu que sou da geração Z, então. Vou fingir que eu não ouvi que você é da geração Z. Vai, tudo bem. Que é a geração Z, que é considerada uma revolucionária, aí, principalmente nessa questão relativa ao consumo, né, que saiu aí empurrando as demais gerações e dando uma guinada aí na forma de consumo das demais, né, porque aí eu coloquei algumas características aqui dela no roteiro, vocês viram aí que ela é dinâmica, exigente, está em constante mudança, se recusa a reproduzir padrões hierárquicos, né, está mais preocupada em experiências do que em bens, e o engajamento delas é maior com empresas que estão verdadeiramente alinhadas com os seus interesses, ou seja, ela costuma comprar das empresas que realmente mostram as ações efetivas e não só aquelas empresas que fazem as coisas para inglês ver, né? Ou faz, eu vou fazer uma linha de embalagens aqui ecológica só para dizer que eu estou colaborando com o meio ambiente, mas no final das contas não faz mais absolutamente nada. Então, são ações assim efetivas, eles estão muito preocupados
em consumir aquilo que é verdadeiro, né? Que é real. E isso acaba disseminando de uma forma geral para as pessoas com as quais eles convivem, irmãos, pais, primos, enfim, as pessoas que são de outras gerações, né? Nós, os millennials, né? Porque eu sou uma millennial, né? Então, tenho que me conformar com isso. E acaba influenciando, eu digo que de uma forma positiva, assim, eu acho que cada geração tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, então a geração Z influencia isso de uma forma positiva. Então eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham a respeito disso, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês conseguem observar isso durante os últimos anos, e principalmente essa questão da economia compartilhada que a gente vem vendo muito, a questão do crescimento, da questão de second hand, de brechós, inclusive de brechós de luxo, do reaproveitamento de produtos de luxo de segunda mão, tudo isso, esse crescimento dessa economia de aproveitamento é em decorrência desse comportamento de consumo. Não é porque simplesmente nós acordamos um belo dia e falando, nossa, vamos consumir brechós mais. Os brechós sempre existiram, mas não da forma como eles estão hoje em dia, que existem inúmeros e-commerces, as grandes marcas todas investindo muito dinheiro nisso, fazendo inclusive dentro dos seus próprios e-commerces, plataformas paralelas onde as pessoas, onde os consumidores podem revender as peças dessas marcas, as peças usadas com outros consumidores, entendeu? Então, é uma coisa que não existia antes, é uma visão diferenciada e não deixa de ser algo sustentável, porque você está promovendo ali, fazendo com que uma peça tenha uma maior durabilidade, com que ela resista mais tempo ali, que ela não seja descartada tão facilmente. Então, eu queria saber a opinião de vocês aí a respeito, por favor. Eu começo, né? Uhum. Thaís, isso é muito interessante que você falou esse ponto de que existem pesquisas que apontam que esses jovens da geração Z, dos milênio também, eles compram, eles dão preferência para comprar de marcas que se alinham aos valores deles, né? Isso é uma super oportunidade para a indústria, porque isso quer dizer que eles vão consumir, eles vão investir o dinheiro deles nessas empresas que também estão investindo em sustentabilidade, né? Então, essa é uma pesquisa que eu faço, né, de sustentabilidade para empresas especificamente, é um número que eu gosto muito de usar. Falo assim, gente, a tendência do consumo também está apontando para isso. Mas, ao mesmo tempo, né, isso a gente também está falando de uma tendência que ainda ela pode estar um pouco limitada em relação a classes sociais, muitas vezes. Já abri um outro portal aqui de como ser sustentável em qualquer situação. Mas, enfim, ao mesmo tempo, né, esse consumo, a gente vê essa cultura da descartabilidade que vem aí com mais peso dos anos 90, dos 2000 para cá. E aí tem até um número interessante que o Banco Mundial diz que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em nações subdesenvolvidas vão ganhar mais poder de consumo. Aí você bate esse dado com um americano médio consome 70 peças de roupas por ano, é a média de uma peça nova a cada 4, 5 dias. Aí vocês imaginam que esses países subdesenvolvidos que estão conquistando esse crescimento econômico também vão crescer o seu consumo, e o que isso quer dizer, né? O consumo crescente é um desperdício crescente, é um descarte, resíduos, né? O número de resíduos também crescentes. Então, eu gosto até de uma frase que o Mujica fala, que a gente não está criando, a gente está criando consumidores e não cidadãos, né? Então, essa questão do consumo, ela realmente enraizada culturalmente, né, dentro do sistema capitalista, ela é uma coisa muito complexa, que veio com a globalização, ela se intensifica muito, né, com a chegada dos plásticos ali nos anos 50, de poliéster, que tem sua função também, né, no mercado. Não daria para vestir um mundo de tecidos naturais.
Mas é isso, também é uma coisa muito complexa, mas é um consumo que assusta, né? Exatamente por essa descartabilidade, por essa falta de valorização do que a gente compra. Bom, acho que chegou a minha vez, né? Vamos lá. Bom, estima-se que 20% da população mundial vive dentro da sociedade de consumo e 80% fora. Então, me parece utópico pensar em trazer esse 80% para dentro do 20%, porque a gente não teria recursos naturais para fazer isso. Eu acho que o mais lógico que a gente deveria buscar fazer é trazer esses 20% para dentro dos 80%. Ou seja, consumir de forma consciente e pensar a forma... A gente vive, bom, vamos para a economia um pouquinho. A gente vem de um pensamento econômico, né, onde se criou a teoria de que produzir iria gerar riqueza e todo mundo iria crescer. Só que naquela época, 200, 300 anos atrás, não se contava que os recursos naturais, né, um dia iriam acabar. Eles estão acabando, né, a gente ainda tem. Então, o que a gente precisa fazer é repensar o modo como a gente produz, repensar o modo como a gente consome. A gente sai de um modelo linear, de produção linear, para ir para um modelo de produção circular. Né? Então, entra aí os brechós, né, reciclagem e uma série de outras alternativas. Então, mas o que a gente precisa fazer é educar as pessoas, trazer, mais uma vez, repito aqui, trazer os valores da sustentabilidade para dentro das nossas vidas, porque só assim a gente vai poder mudar o mundo em torno da gente. Então, é uma questão individual. Então, acredito muito na educação, acredito muito na missão do Moda Doc América Latina de trazer informação para as pessoas sobre o que é moda latino-americana e como ela pode transformar problemas do mundo. Essa é a minha resposta para a tua pergunta, Thaís. Sim, eu sempre falo que quem detém o conhecimento detém o poder, né? E eu acho que justamente segurar o conhecimento, impedir que o conhecimento seja disseminado, é uma coisa proposital, porque quanto mais você segura o conhecimento, você impede que o povo tenha acesso àquela informação e que, consequentemente, evolua com aquilo. Então, eu acho que a nossa função é justamente essa, colaborar da melhor forma possível no que estiver ao nosso alcance, para que a gente haja contra a maré, ali justamente levando aonde nós pudermos que a gente tiver para compartilhar de conhecimento, entendeu? Então, eu acredito muito nisso e, graças a Deus, estou me cercando de pessoas que também compartilham desse mesmo pensamento. Thay, por favor. Então, eu, como uma representante da geração Z... Não, eu concordo, eu acho que é uma... Assim, por mim, né? Eu falo, eu acho que eu sou uma consumidora, assim, que eu busco sempre tentar entender, busco formas alternativas, e eu acho que realmente é um consumidor que é um pouco mais exigente, né? Que se preocupa um pouco mais. Não que as outras gerações não sejam preocupadas, mas eu acho que, como eu estava falando já na questão anterior, é muito uma questão de educação. Então, eu vejo que esse consumidor desta geração já é um consumidor que cresceu e que está se desenvolvendo, né? Tendo noção, tendo conhecimento dos impactos que a indústria gera, né? Das consequências do consumismo, de tudo isso, vem entendendo esse movimento e, em razão disso, já é um consumidor um pouco mais, né, educado para o consumo. Eu concordo com o que a Dandara e com o Rodrigo falaram, mas justamente isso, a questão da educação do consumidor. E contigo também. Olha, eu só vou dizer que é dureza ficar escutando uma representante da geração Z ao vivo e a cores. Só isso que eu tenho a declarar. Bom, vamos adiante. Chegou até... Caiu até meu celular aqui, de tanto emoção. Doeu meu coração, tá? Doeu meu coração. Bom, vamos lá.
Gente, eu vou dar uma corrida aqui com o nosso roteiro, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Vamos só passar, aqui eu vou rapidamente aqui nesse item 3, das práticas éticas e sustentáveis. Eu queria que vocês me dissessem assim, se vocês, considerando que uma das tendências para as empresas ao redor do mundo, que ganhou ainda mais força com a pandemia, é a preocupação com práticas éticas e sustentáveis, o que vocês acham desse cenário? E quais ações foram, estão sendo, e o que vocês acham que devem ser implementadas? Se vocês acham que efetivamente isso aconteceu, ou se vocês acham que ainda tem muita coisa para ser feita, o que vocês pensam aí a respeito? É tipo tribuna livre, pode falar. Thaís, eu achei interessante aqui um comentário da Mariana no bate-papo, que ela fala, nessa pandemia eu me tornei o dobro consumista. Então, assim, a gente vê, na verdade, eu pelo menos observo dois movimentos acontecendo, né? Que aí vai depender de várias coisas para entender em que movimento você está. Mas, de um lado, sim, teve o crescimento de consumo, sem essa preocupação com os impactos, né? Inclusive a questão das máscaras, o resíduo das máscaras, eu ainda estou aguardando estudos aí para vir com números, para vir com dados, porque eu realmente acredito que vai ser um grande problema também. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento, né, que as empresas e as pessoas estão fazendo em direção à sustentabilidade, eles são muito importantes também, assim, né? É claro que é isso, a gente está vendo as duas vias acontecendo, né? De um lado, a gente tem governos negacionistas, que é contra o ativismo, que é, enfim, contra a demarcação de terras indígenas, proteções ambientais, enfim. E, ao mesmo tempo, você tem a linha das pessoas que são, né, mais associadas com os fatos, digamos assim, porque é fato, né, o que está acontecendo com o mundo, né? Crise climática é real. Então, só que, assim, a sustentabilidade, a gente está, né, aprendendo, acho que está todo mundo aprendendo, né? As empresas estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo, as ONGs, né? Então, assim, ainda mais, isso aqui linkando com o que o Rodrigo falou, né, de que lá atrás as pessoas, né, estimulavam esse consumo, acho que nos anos 80, onde teve realmente um boom de consumo, né, que é pós-guerra, para movimentar a economia. Isso é uma coisa que, se você pensar, as pessoas não estavam preparadas ainda para lidar com as consequências disso, eles não pensaram lá na frente, pensaram no hoje, né? E hoje, aqui em 2021, a gente está com ilhas de lixo né, nos oceanos, a gente está com questões, enfim, gravíssimas e complexas da indústria, que pegou, que as pessoas não anteveram, né? Lógico que a gente tem movimentos já acontecendo desde, não sei, da Rio 92, onde já começa a trazer um pouco mais o debate mais para frente, lá em 92, né? Mas aí eu vejo como os dois lados estão acontecendo. Vem a sustentabilidade como uma macro tendência, né? Dessa mudança de paradigma que ela propõe, que aí o que o Rodrigo trouxe de economia circular é perfeito. Eu amo a teoria da economia circular, que ela é revolucionária, né? De mudar essa dinâmica, economia linear e economia circular, é uma coisa assim revolucionária. Então, essa circularidade a gente pode amarrar ela em tudo na nossa vida, né? No nosso trabalho, nas nossas práticas, nas nossas relações. Então, acho que falar de economia circular enquanto práticas éticas eu acho muito interessante, né? Exatamente por isso, a economia circular ela propõe essas soluções para cada etapa da cadeia, e ela traz o olhar também para cada etapa da cadeia em questão de resíduo, em questão de design circular, ou seja, lá no começo, na concepção de uma peça, você já tem que pensar o que aquilo vai virar depois que a pessoa não quiser mais usar. Aquilo volta, aquilo né? Então, assim, é realmente uma mudança de paradigmas mesmo.
Eu também adoro economia circular, Dandara. Vou confessar para você. Às vezes eu fico lendo compulsivamente assim, eu começo a ler um texto, aí falo uma coisa interessante, eu saio daquele, vou para o outro, é uma coisa de louco. Eu adoro também. Mas a gente tem que trocar figurinhas. Rodrigo, por favor, compartilha aí conosco mais um pouco do que você acha aí a respeito dessas práticas éticas e sustentáveis. Ok, existe um universo a ser feito ainda. A gente recém está chegando no ponto onde, né, está sendo feita, pesquisas foram feitas, né, o Fashion Revolution, o movimento, filmes de documentários estão surgindo a cada momento. Precisamos atuar como sociedade global e atuar localmente. Essa é uma questão para todos resolverem, né? Cidadãos. E cidadãos, eles são consumidores, eles estão no Estado, eles estão nas empresas, eles estão na mídia. Então, é uma questão pro Estado, precisamos de regulamentação. Eu acredito que um dia fast fashion vai ser, para mim, é imoral. Talvez um dia seja ilegal. Eu espero que esse dia está vivo para ver esse dia chegar. Então, a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de ética nas empresas, a gente precisa de ética na mídia, a gente precisa de ética e moral no consumo, né? É um problema de todos nós. Bom, a gente tem a alternativa de ou seguir esse caminho de cuidar dos problemas socioambientais do planeta, ou a gente vai perecer. São duas coisas que podem acontecer. Eu estou nessa linha do grupo de pessoas que está fazendo de tudo para tentar mudar as coisas. Mudei totalmente, radicalmente o meu estilo de vida por todo meus estudos em sociologia, em direito ambiental, minhas viagens, minha carreira de modelo me trouxe todo o conhecimento, né, de poder circular pelo mundo e ver o que estava acontecendo na América Latina, na Europa, em outras partes do mundo. Então, eu acho que é uma questão pessoal. Todo mundo tem que trabalhar nesse sentido, ou, né, a gente vai ter sérios problemas no futuro. A gente está começando a ver isso agora, não é brincadeira, né? Esse vírus não é brincadeira. As mudanças climáticas, o que está acontecendo é real, e se a gente não começar a repensar a forma como a gente produz, a forma como a gente consome, a gente vai começar a ver isso cada vez mais frequente. Então, né, o que a gente precisa fazer é mudar os nossos valores. Isso é uma questão individual no mundo inteiro, e a gente precisa atuar, a gente precisa agir. Concordo, Rodrigo, em gênero, número e grau. Thay, it's your time. Eu também, ouvindo o Rodrigo e a Dandara, concordo. Essas práticas vêm sendo adotadas e as empresas, né, estão implementando, mas ainda não é o que a gente espera que seja, né? Mas eu acredito que seja uma construção e que em breve, não sei também, né? Tão breve. Essa pandemia nos fez aprender muitas coisas, né? A gente se reinventou, a gente aprendeu muito, mas também, mesmo a questão de diminuir o consumismo, enfim, mas aumentou muito a questão dos resíduos também, né? Porque a gente pede tudo em casa, tudo se tornou descartável, né? A quantidade de lixo que a gente está gerando, eu não saio de casa, eu peço tudo em casa, assim, mas alguém entrega, né? Esse produto vem embalado, e assim, chega a vir, entregam em casa, às vezes vem o prato plástico, o talher, sabe? Eu fico pensando, a pessoa não tem o prato, e, né? Enfim, eu acho que também aumentou muito essa questão, né, da quantidade de produto, a quantidade de resíduos sólidos que a gente também está gerando, né? Também é uma coisa para a gente repensar, né? Se realmente dessa forma que está, vai dar para continuar, ou se a gente vai ter que repensar isso também, né? Então, essa questão dos resíduos sólidos é uma coisa que chamou bastante atenção. A gente viu de um lado várias reportagens, várias notícias, o rio tal nunca esteve tão limpo, tal lugar nunca esteve o ar tão puro. Mas também a quantidade de lixo, de resíduo sólido que a gente está gerando, também é uma questão para a gente
pensar, né? Cada vez que a gente pede alguma coisa em casa, cada vez que a gente, né, consome, a quantidade de lixo que decorre disso também. Acho que também é uma prática para as empresas talvez pensarem de como que vão entregar esses produtos de uma forma mais sustentável e pensar também nas questões de logística reversa, e aí vem todo esse tema também, né? Mas é algo que vai ter que ser repensado, né, e revisto também. Sim, a quantidade de lixo é absurda. Dandara, você falou em relação às máscaras, eu tenho pesquisado bastante em relação a isso também. Tanto em relação às descartáveis, quanto em relação às de tecido. Porque as de tecido, elas não têm um reaproveitamento posterior depois. Você vai fazer o quê? Você vai fazer patchwork com as máscaras de tecido, entendeu? Porque é só o que dá para fazer, porque são pedaços pequenos, você não tem como reaproveitar isso de uma outra forma, pelo menos eu não pensei ainda, entendeu? Porque é difícil, e imagina a quantidade, é o mundo inteiro usando máscara, não é só um país, não é só uma cidade, é o mundo, a quantidade de lixo que gerou-se por conta disso. É muita coisa. E o impacto a gente não está vendo ainda. Nós vamos ver daqui a 5, daqui a 10 anos, quando tudo isso tiver, espero, passado e nós estivermos lidando com as consequências de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Thaís, posso só complementar rapidinho? Claro. O que a doutora Tayeli trouxe de resíduos sólidos, né? Eu me lembrei do Pode Plano falar, Nacional... Thay. Eu lembrei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma coisa maravilhosa, que eu acho que muitas pessoas nem sabem, que é um plano brasileiro, né, de como lidar com esses resíduos do Estado, né, do Ministério do Meio Ambiente, e que ele é assim considerado super evoluído, né, em comparação com outros países. A questão é que ele, infelizmente, não se cumpre ainda, né? Por N motivos. Então, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu acho que é uma coisa muito legal das pessoas conhecerem, porque lá ela define, né, as atribuições, as responsabilidades, os deveres de cada ator da sociedade. O dever da pessoa de separar o lixo dela, o dever do Estado de recolher o lixo dela separado, uma coleta seletiva que muitas vezes não acontece, a gente mal tem saneamento básico em muitos lugares. A logística reversa, as empresas têm que ser responsáveis pelo produto que ela coloca no mundo, né? Pelo lixo que ela coloca no mundo. Então, assim, e aí também a gente consegue elencar desafios em cada um desses atores, né? Para que isso não funcione. Acho que o principal dele é que talvez o governo não destina recursos para fazer essa fiscalização e que também não dá suporte, né, para que essa transição aconteça, assim. Mas todo mundo tem suas responsabilidades, né? Todos os atores desse cenário. Sim. E haja responsabilidade. Quem fugir delas vai ter que enfrentar mais lá na frente as consequências. É só isso que eu digo. Gente, tristemente, já vamos chegando ao fim. Eu peço que vocês, por favor, façam as suas considerações finais a respeito aí da temática que nós debatemos. Eu tive que pular, vocês viram aí 2 itens, né? Porque nós falamos demais aqui na nossa exposição, não vai dar tempo, senão a gente estoura aí o horário, mas eu queria que vocês fizessem a finalização e suas considerações finais, por favor, antes de nós encerrarmos. Começando com você, Dandara. Peço até desculpa por ter me prolongado, eu sempre fico nervosa antes de entrar em live, mas aí na hora que eu começo a falar, eu também não paro. Gente, mas olha, considerações finais, eu queria convidar todo mundo que está aqui assistindo a gente, e vocês também que estão aqui nos palestrantes, a participar da Semana Fashion Revolution, que está acontecendo desde ontem foi segunda, né?
desde segunda, então vai ser do dia 19 ao dia 25 de abril, no site semanafashionrevolution.com.br tem toda a programação do Brasil inteiro, né? A gente tem centenas de representantes, dezenas de representantes pelo Brasil, que estão articulando conversas, encontros online, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Tem também a nossa exposição colaborativa de cultura de moda brasileira, que a gente abriu ontem, que é um projeto assim, que eu fiquei muito feliz de participar, que a gente selecionou alguns trabalhos e estão expostos em uma galeria virtual, que você faz uma visita 3D, é super legal. Enfim, gente, quero fechar convidando todo mundo, agradecer o convite, agradecer o apoio de sempre da Thaís e da comissão, que todo ano está junto com a gente, e agradecer essa troca, essa possibilidade de aprender aqui também ouvindo vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer a equipe do Modadoc América Latina pelo apoio. A gente tem uma equipe aí formada de pessoas incríveis por todo o continente, trabalhando nesse objetivo de promover a moda ética e sustentável desse continente lindo, maravilhoso, que muita gente não conhece e desdém. Depois eu queria agradecer vocês, né, por estarem nessa jornada aí, de transformar o mundo, agradecer o convite por poder expor aqui um pouco as ideias e representar a equipe do Modadoc aqui conversando com vocês hoje. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, por favor, nos apoiem. Esse projeto não era para estar sendo feito por um modelo, né? Era para estar sendo feito por universidades da América Latina, por governos, por entidades muito mais fortes do que eu. Mas por isso eu dou os parabéns e agradeço de coração ao trabalho da equipe, porque a gente trabalha de forma voluntária para levar informação para as pessoas, informação transparente sobre as marcas que trabalham nesse outro modelo de negócio que não se preocupa simplesmente com o lucro, que se preocupa com o meio ambiente, com pessoas, né? Quando eu fui trabalhar com o modelo na Europa, eu comecei a me questionar por que não, eu já viajava pela América Latina para surfar e eu já sabia sobre, né, a história têxtil de 5.000 anos, a cultura, os tecidos, as fibras. E quando eu fui para a Europa, eu comecei, por que não existe Armani na América Latina? Por que não existe Chanel na América Latina? Por que não existe luxo na América Latina? E aí eu entendi que tudo isso existe. Simplesmente não se dá o devido valor a isso, né? Talvez o diferencial da moda na Europa seja desenho, e talvez aqui na América Latina seja tecido, seja material, seja pessoas, as pessoas que fazem parte disso, né? E talvez o luxo da América Latina não esteja relacionado a preço, esteja relacionado a valor, né? Para mim, uma bolsa feita de couro de cobra, com um logo milionário, para mim é brutalidade, não é luxo, né? E as bolsas que existem aqui na América Latina feitas por artesãos, para mim, são coisas únicas, com um valor tremendo, biodegradáveis, elas estão dentro dos pilares da sustentabilidade, elas, né, são coisas que duram, muito preciosas, que só existe aqui nessa parte do planeta. Então, é isso. Agradeço a equipe do Modadoc, agradeço a vocês, as pessoas que nos assistiram hoje, e, por favor, apoio ao Modadoc, por favor, apoio a empresas locais, porque eu acho que esse é o caminho de mudar tudo. Gente, eu quero só pedir desculpa que agora aqui no finalzinho eu precisei, essa função do online, às vezes a gente precisa estar em 2 locais ao mesmo tempo. Eu precisei só interferir, mas eu queria agradecer a Thaís pelo convite, dizer que foi uma honra poder colaborar e falar sobre esses temas com a Dandara, com o Rodrigo e com a Thaís, que acrescentaram muito, e que é muito boa, assim, essa troca, né, Thaís? Assim, às vezes a gente fica tão limitado aos colegas do direito, né, o que estão falando, o que a legislação está dizendo, e o que pode, o que não pode, e ter esse olhar de quem é da moda, de como que vê, como a Dandara me perguntou, tá, mas essa etiqueta para ti tá bom? Tu acha que tá certo? Sabe? Isso a gente só vai ter se a gente conversar, e é o que a gente busca dentro do direito da moda, que a gente busca profissionais que sejam multidisciplinares, que entendam do mundo da moda, que entendam do direito, e a gente só vai conseguir juntar e ser efetivamente
pleno, né, e prestar um bom serviço, um bom trabalho, se a gente realmente ouvir quem está por trás da moda e entender quais são as dores e os problemas e o que eles, né, realmente precisam. Então, são diálogos assim, como a Comissão de Estudos da Moda da OAB de São Paulo promoveu e que sempre promove, né, Thaís? Sempre são eventos que trazem os dois lados. Eu tive a oportunidade de estar em 2019, estou louca de saudade, quero ir de novo para São Paulo para a gente poder ter os eventos presenciais, que a importância é essa, assim, acho que o elemento principal e o diferencial maior do direito da moda, do Fashion Law, é conseguir fazer essa união e parabenizo a Thaís por conseguir, a OAB de São Paulo, a comissão, e muito obrigada pelo espaço, obrigada, Andara, Rodrigo, por terem dividido esse momento conosco. Gente, eu que agradeço a vocês, agradeço, Dandara, por mais um ano de parceria aí com o Instituto Fashion Revolution. Eu gosto de falar instituto, porque a gente vem acompanhando desde o início, desde quando era só o movimento Fashion Revolution, foi evoluindo e hoje já é um instituto. Com muita honra, a gente participa aí desde o início. Continuem contando conosco, estamos juntos. Rodrigo, também, contem conosco, com o nosso apoio para o moda.doc. Pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, deem força, acompanhem aí, são dois movimentos extremamente sérios, são pessoas dedicadas, são grupos de pessoas dedicadas, vale a pena. Acompanhem o nosso trabalho também, as nossas atividades são todas abertas a todos, não só a advogados, nossas reuniões, nossos eventos, estão todos convidados a participar. Agradeço muito a presença de quem pôde nos acompanhar hoje. Thay, como sempre, é um prazer ter você aqui conosco, você sabe disso. O quanto eu fico feliz todas as vezes que você pode participar conosco. Óbvio que eu prefiro presencialmente, mas na falta do presencial a gente se encontra virtualmente, mas já está sempre convidada a vir a São Paulo. Rodrigo, quando estiver aqui no Brasil, venha também aqui nos visitar, e Dandara, precisamos marcar o café, né? Porque a gente já se fala há tanto tempo, por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais, mas não se encontrou ainda, né? Então, por favor, vamos resolver isso. E, gente, qualquer dúvida, comentário, qualquer questão, por favor, nos procurem nas redes sociais, Direito da Moda.fashionlaw, ou no meu pessoal, Thaís Toski. Estamos à disposição, temos grupo no Facebook, temos a nossa fanpage, nos sigam, acompanhem o nosso trabalho. Agradeço mais uma vez ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio durante todos esses anos aí à frente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo, bem como a todas as comissões. Agradeço a todos vocês e muito obrigada pela presença dos nossos convidados. Obrigada, Thaís. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.